para tudo o que você está fazendo, porque a Polícia Federal tem uma nova suspeita explosiva sobre Moraes e Vorcaro. E vamos começar com boa tarde. Boa tarde para você que não ganhou apartamento de luxo de banqueiro nenhum enrolado em fraudes bilionárias. Olha, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é gravíssimo. A Band revelou ontem que a Polícia Federal mudou completamente o foco da investigação contra Alexandre de Moraes no caso Master. Galera, se inscreve no canal. A Polícia Federal largou paraíso fiscal, seu like. largou dinheiro vivo, largou transferência bancária e foi atrás de imóveis de luxo que o Moraes pode ter recebido de Daniel Vorcaro. Diz a PF. E o que acendeu uma luz de alerta ali foi uma frase da ex-namorada do banqueiro, que foi encontrada nas conversas privadas dela com o Vorcaro. E eu vou te mostrar agora qual que é essa frase, por que ela colocou o Moraes numa situação ali gravíssima, e eu vou te falar qual que é o padrão que a Polícia Federal já identificou, porque não é a primeira vez que o Vorcaro usa um imóvel de luxo como uma moeda. A reportagem da Band, que foi assinada aí pela jornalista Tayane Mello, traz o seguinte: a Polícia Federal investiga sobre qual apartamento que a Marta Graeff, que é ex-namorada do Vorcaro, estava falando com ele, Vorcaro, quando conversou com ele por aplicativo. Naquela ocasião, o Vorcaro tinha dito que estava com o ministro Alexandre de Moraes. E aí, gente, presta atenção aqui na frase. A Marta perguntou para o banqueiro o seguinte: Moraes gostou do apartamento? Opa, como assim? Pensa aqui comigo. Por que então namorada do dono do Banco Master precisa perguntar se o ministro do Supremo gostou de um apartamento? E a própria Band, ela traz a avaliação da Polícia Federal sobre essa frase. Os investigadores dizem que não é comum que um convidado precise aprovar o local onde determinada pessoa mora. E a fala da Marta foi recebida aí com estranheza desde o início. Ou seja, a Polícia Federal ela não está tratando isso como uma conversa casual. A Polícia Federal está tratando isso como um indício de que Moraes não era um visitante qualquer naquele imóvel, mas alguém com vínculo duradouro com a propriedade. E quem que é essa Marta Graeff? Vamos lembrar? Ela é ex-namorada do Vorcaro, tem um apartamento de luxo em Miami dado a ela pelo próprio Vorcaro, segundo a imprensa. E mais, gente, olha isto aqui, ó. Vorcaro dava apartamentos milionários de presente para namoradas. Tá entendendo a lógica? Olha essa aqui também, ó. Vorcaro doou apartamento de 4 milhões de reais para Sugar Baby, por lavagem de dinheiro, aí no UOL. Então já existe um precedente de imóveis de alto padrão circulando ali no entorno do banqueiro. E assumindo que o Moraes não era uma Sugar Baby do Vorcaro, não era namorado do Vorcaro, qual a razão para eventualmente ele dar um apartamento para o ministro, hein? E essa suspeita da Polícia Federal, ela foi compartilhada até na Globo News ao vivo pelo Merval Pereira. Olha aqui comigo. Olha, tem um diálogo do Vorcaro que é também muito interessante, que na época ninguém deu muita importância, quando ele diz para a namorada que recebeu o Alexandre de Moraes em casa. E aí ela perguntou: e ele gostou do apartamento, meu bem? Mas que pergunta é essa? Ele gostou do apartamento? Isso não precisa investigar, porque o que o Alexandre de Moraes tinha que gostar do apartamento? E era em Campo de Jordão, onde o ministro tem apartamento também, né? Boa, Merval. Mas, gente, o que acendeu o alerta da Polícia Federal de verdade, e aqui que o caso fica ainda mais grave, foi o que aconteceu com o Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília. A Polícia Federal acusou o Paulo Henrique de ter recebido mais de 146 milhões de reais em imóveis do Vorcaro como propina, em troca de facilitar fraudes bilionárias envolvendo o Master e o BRB. Gente, 146 milhões de reais em imóveis. Valor próximo dos 129 milhões, né? Do contrato da esposa do Moraes. E essa informação fez a Polícia Federal conectar os pontos. Se o Vorcaro usou imóveis de luxo para subornar o presidente de um banco público, será que ele usou o mesmo método com o ministro do Supremo? É o que a reportagem da Band chama aí de mudança de cenário. Os investigadores que antes buscavam pistas em paraísos fiscais, transferências bancárias, agora mudaram o foco para apurar se o Moraes também teria sido favorecido por Vorcaro com imóveis de luxo. Essa aqui é o centro dessa matéria aí da Band. E, gente, repara aqui no que está se desenhando. O Vorcaro ele tem um modus operandi.
Não é só dinheiro na mala, não é Trabalho só tá enrolado, Pix, hein? não é só transferência bancária rastreável, é imóvel de luxo. Mais difícil de rastrear, mais sofisticado e que caracteriza a lavagem de dinheiro. A Polícia Federal já provou que ele fez isso com o ex-presidente do BRB. A Polícia Federal já sabe que do apartamento também da Marta Graef em Miami. Sabe dos outros apartamentos que ele dava para as namoradas, que era uma moeda que ele dava. Era um modo dele presentear certas pessoas. E, inclusive, de pagar a propina, no caso ali do Paulo Henrique do BRB. E agora a Polícia Federal está investigando se o Moraes é mais um da lista. E vale lembrar, o relator do caso Master no STF é o ministro André Mendonça, não é, ufa, Moraes. Então, se a investigação avançar, Moraes não tem como blindar a investigação de dentro. Ele pode ser o investigado vai e engrossar. não o julgador. Pelo menos em tese, né? Porque no Brasil a gente anda vendo de tudo. Você acha aí que a Polícia Federal vai conseguir provar a ligação entre o Vorcaro e Moraes nos imóveis?